Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é Marcelo Manhães. Você já me conhece através dos meus livros. E hoje eu venho aqui para contar uma história para vocês de um desses personagens de uma dessas minhas histórias, que se chama Tio Malta. Tio Malta é uma pessoa muito curiosa, porque ele é um desses contadores de causos. Esses causos assim misteriosos, sem explicação, e a gente fica muito curioso em conhecê-las. Uma dessas histórias, Tio Malta me contou numa vez que eu passei na fazenda do Brejo Torto, onde ele habita. A história é a seguinte: conta o tio Malta que quando ele era jovem, caixeiro viajante, uma pessoa que passava de cidade em cidade vendendo utensílios domésticos, tecidos, etc., ele tinha um veículo chamado Hércules. Era um Fusca, muito robusto, que aguentava transitar pelas estradas de terra de chão batido aí do interior de Minas. E nessas viagens, numa dessas viagens, o tio Malta conta que passando ali é, por uma cidade e outra, estava num lugar ermo, um lugar sem movimento algum, uma estradinha dessas de chão que ele só via animais e pastos e gado, etc. O Hércules enguiçou a bobina. Bobina é uma peça do carro que superaquece e que para voltar a funcionar tem que esperar esfriar durante muitas horas para que o carro voltasse a pegar. E já era quase anoitecendo, quando o carro enguiçou. E parado ali na estrada, tio Malta pensou assim: puxa, agora o que eu vou fazer? Vou passar a noite aqui porque esse carro vai demorar a voltar a funcionar. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu um rancho. E nessa situação ele se aproximou do lugar, empurrou a porteira e adentrou, chegou próximo ali diante da casa, uma casa com uma varanda extensa na frente. Viu que no fundo tinha uma luzinha acesa com uma chaminé que soltava ali uma fumaça, certamente tinha alguém ali. E ele então gritou: Ô de casa, tem alguém aí? Não demorou muito, veio lá de dentro um senhor que logo abriu a porta e se apresentou: Pois não, meu filho. E aí ele disse, se apresentou, tio Malta, não, e falou que tinha acontecido aquele problema. Aquele senhor se apresentou como Nho JJ e logo convidou para entrar. Ofereceu ao tio Malta ali uma xícara de café, alguns biscoitos de polvilho, que segundo o Nho JJ ele mesmo fazia, e o tio Malta disse que estavam muito gostosos. E aí, nessa situação, eles conversaram a noite toda. Tio Malta, já cansado, e o JJ percebendo, disse assim: Ô meu filho, olha, você pode se recolher naquele quarto ali, tem uma cama ali, o senhor pode ficar à vontade. E aí, tio Malta realmente se prontificou a se deitar, para se recolher. Mas antes disso, o Nho JJ o advertiu. Explicou para ele o seguinte: que se por acaso, durante a noite, ele ouvisse algum barulho como arranhões nas portas e pedras arremessadas na vidraça da janela, que ele não se levantasse, não se preocupasse com isso, que poderia ser somente o Tutu. Tio Malta falou: Tutu? Mas quem é Tutu? E aí o Nho JJ explicou que Tutu era um ser que passava arranhando as portas, que passava jogando pedras nas vidraças, batendo nas portas, fazendo um monte de bagunças durante a noite, e que na verdade tratava-se de uma assombração local. Aí o tio Malta, que diz que não tem medo de nada, só um pouco de receio, foi dormir meio assim, acabrunhado com essa história toda, mas muito cansado ele acabou relaxando e dormindo. É lógico que pela noite ele acordou, ouvia de vez em quando um grilo, ouvia de vez em quando um gato miar, mas nada mais do que isso, nada de tutu. Pela manhã acordou o tio Malta, e aí percebeu que não estava ali o Nho JJ, certamente tinha ido plantar maniva na roça. E nessa situação, ele viu que o JJ tinha deixado ali um bule de café sobre o fogão a lenha, um pote cheio de biscoitos de polvilho. E assim, como agradecimento, antes de partir, sem ver o JJ, ele presenteou, deixou ali sobre a mesa uma dessas redes que ele vendia, essas redes para você expor na varanda para relaxar. E aí, com isso, o tio Malta então seguiu viagem. Entrou no carro, o carro pegou perfeitamente bem, a bobina já estava resfriada, e ele seguiu no caminho da cidade.
Só que chegando lá, ele, depois de fazer tudo o que tinha que fazer, vender seus utensílios, seus tecidos e tal, ele foi até a loja do velho Cesário para que ele pudesse adquirir uma nova bobina. E nessa situação toda, o, desculpe, o tio Malta falou assim para o Cesário: olha, se não fosse o tal do Nhô JJ, eu estaria passando a noite toda lá na estrada com essa porcaria dessa bobina enguiçada. O Cesário olhou para o tio Malta assim e curiosamente perguntou: como é que é? Aí o tio Malta falou assim: se não fosse o gentil Nhô JJ, certamente eu estaria lá naquela estrada a noite toda. O Cesário, quando ouviu isso, deu uma gargalhada. O senhor tá mangando Deus. O senhor só pode estar de zombaria comigo, né não, senhor? O tio Malta falou: não, de jeito nenhum. Por que eu faria uma coisa dessa? Eu tô falando um assunto sério com o senhor aqui? De jeito nenhum. O Cesário disse: ah, não me venha de gracejos. O senhor tá brincando comigo, isso só pode ser uma piada. O tio Malta não entendeu nada, mas por que uma piada? Claro, meu JJ já faleceu faz anos. Tio Malta, quando ouviu aquilo, ficou arrepiado da cabeça aos pés, tremendo feito bambu de vara verde, coração palpitando forte. Pegou da bobina, pagou ao Cesário, o Cesário nem sem entender nada. E aí o tio Malta foi até o carro, trocar a bobina com as mãos trêmulas, tentando emendar ali os fios, desparafusando e parafusando parafusos. Assim que estava tudo certinho, ele resolveu ir embora da cidade, mas para isso ele precisava voltar pelo mesmo caminho de onde ele havia vindo. E naquela estrada, onde estava aquele rancho que ele havia pernoitado, ele prometeu para si mesmo que passaria ali, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Ia passar reto, sem olhar nem um instante sequer para o rancho. Tão apavorado que ele ficou. Segundo ele, nem tão apavorado, receioso. Mas assim que ele estava passando de frente do rancho, tio Malta, uma pessoa muito curiosa, curiosidade maior do que o medo. O que ele fez então? Ele olhou para fora do vidro do carro e ali reduziu a velocidade. E nesse instante, aquele rancho, que no dia anterior estava tudo arrumadinho, tudo bacana, tudo certinho, agora estava ali completamente abandonado. Aquela porteira estava destruída, o telhado carcomido, quebrado, as vidraças todas quebradas, a chaminé destruída, tudo apagado, cheio de teias de aranha para tudo quanto é lado. E o pior vocês não sabem, diz o tio Malta. Lembram-se daquela rede? Pois é. Aquela rede estava agora pendurada na varanda, balançando de lá para cá. Muito bem, crianças, essa foi a história que eu tinha para vocês no dia de hoje. Um forte abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!